Pois é, muito bem. Nesse espaço, Vilmar, estamos recebendo o famoso cirurgião bucomaxilofacial. Dr. Marcos Salles. É um nome complicado, né? É um nome bonito, né? Não é bonito. Mas tem que saber pronunciar, porque senão se atrapalha. Bucomaxilofacial, tá bom? Tá ótimo. Então, doutor Marcos, muito prazer em tê-lo aqui. Doutor Marcos, que é um cirurgião consagrado aqui no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, trabalha no interior do estado e tal. E tem projeção nacional também. Doutor Marcos, nesta sua área tem muitas novidades. Como tudo, a ciência médica evolui muito, né? E o que são os fios de sustentação para a reparação facial? Então, os fios hoje é um artifício, né, que hoje o cirurgião usa para fazer o contorno facial melhor. Ele também produz colágeno na região da face, então melhora a flacidez, melhora a hidratação do rosto, né? E são usados também em lesões. Algumas lesões que formam paralisia facial, por estresse, por trauma, por neuropatias, a gente consegue um ótimo resultado com esses fios. Existem vários tipos de fios, né? Existem fios lisos, espiculados, espirulados, os fios de nose, que a gente consegue fazer o contorno do nariz, sem fazer nenhum corte, a gente consegue melhorar o ângulo de inclinação do nariz, a diminuição da asa do nariz, então alguma coisa a gente consegue resolver. E nas paralisias faciais é bem importante, por quê? O paciente sofre com aquilo ali, uma deformidade facial. Então existe hoje artigo científico que os fios foram usados com ótimos resultados, né? E isso é bem interessante para a maioria. Estava falando antes do programa que o Ayrton Senna teve, né, Vilmar? O Ayrton Senna teve uma paralisia, foi temporária, não foi permanente, não é? Mas ele ficou, falaram que seria um espasmo, seria estresse, seria alguma coisa desse gênero. Na verdade, isso foi formado pelo estresse, né? Pela capacidade, porque esses pilotos de alta performance, eles exercitam muito a questão física, né? E a questão mental também. Então, em condições de alto estresse que eles vivem, podem acontecer. E essa paralisia facial pode ser transitória ou permanente. Quando permanente, existe uma lesão permanente do nervo, a gente consegue minimizar o contorno com esses fios, que podem ser rígidos ou absorvíveis. Nesse caso da lesão permanente, o nosso saudoso Paulo Santana teve uma lesão permanente. Permanente. Né? Isso poderia ter sido... A gente conseguiria alguma coisa a amenizar ou minimizar aquelas lesões, né? Sim. Então a gente melhora o contorno da face, ele não vai deixar de ter a lesão, como ela foi permanente, mas a gente melhora o contorno. Né? Então fica com um aspecto melhor a pele, né? Agora, entrando um pouquinho, é pergunta de leigo, mas o telespectador, obviamente, deve estar curioso. Aqui os leigos somos nós. Somos nós, exatamente. Esses fios, primeiro, doutor Marcos, que material são constituídos? E segundo, eles são subcutâneos? Como é que fica? Ele é absorvido depois pelo organismo? Existem os fios que são permanentes. Sim. Inclusive, tem fios que são intraósseo. Por exemplo, o fio de Kirchner. A gente faz uma cirurgia quando tem uma fratura facial e é perfurado o osso do complexo zigomático e a gente sustenta aquela fratura, sem nenhum corte. Então, se é minimamente invasivo, é uma perfuração, perfura o osso e sustenta a fratura. Então, a gente consegue até mesmo, em algumas situações cirúrgicas, descomprimir um nervo que está pinçado com uma cirurgia minimamente invasiva. Fio de sustentação óssea. Fio de sustentação em tecidos, a gente consegue de poliamina, que é o fio de PDO. Tá? Então, ele é absorvível. A gente coloca ali, ele age por um período, produz colágeno, cria uma reação no organismo e a gente consegue uma sustentação, brilho, é uma capacidade... Assim, hoje é o que a maioria das pessoas pedem no consultório, que é um efeito maravilhoso. E tem os fios rígidos para a pele também, que são os famosos fios russos, né? Mas que ficam ali, depois de um certo tempo, ela causa uma depressão facial. Então, tem que ter indicação. Tudo na vida tem que ser Cada bem caso tem que ter a sua própria indicação, não é? Isso. O seu diagnóstico e a sua indicação. Mas é assim, hoje é um arsenal maravilhoso. E é o carro-chefe na clínica, né? Então, hoje todo mundo quer fazer. O Botox está perdendo espaço? Não, o Botox, ele é um paralisador do músculo. Então, a gente usa como alternativa de tratamento. A gente consegue um contorno bonito e complementa com a paralisia para poder ficar bem organizado, a harmonia facial, né? Sim, agora entre o tempo, vamos dizer assim, de durabilidade, o tempo de durabilidade do fio é muito maior, maior e o efeito dele é diferente, né? O efeito é diferente, porque o Botox é mais de preenchimento também, né? O Botox é um preenchimento... É Botox, doutor? O Botox. Botox. É um preenchimento que vai
paralisar o músculo. Sim. Então a gente fala de preencher porque quando tem uma ruga que ela se movimenta, a gente consegue parar aquele movimento. Então preencheu aquele espaço, mas na verdade ele é simplesmente um paralisador do músculo. Agora, uma situação assim, fazer uma consulta médica, grande número de pessoas queixa-se da questão das pálpebras que começam com a idade, é o meu caso também. Tal. O que é mais recomendável nisso aí? Então, tudo é uma avaliação. Avaliação. A gente tem que ver o paciente, ver a quantidade de excesso de pele que possa ter. Se for o caso indicado, a cirurgia é importante em uma situação dessa, mas existem casos que a gente consegue resolver com os fios, que são os fios de sustentação. Né? Então, assim, para cada paciente a gente tem uma indicação importante é o seguinte, importante. Tem possibilidades, então. Eu tenho possibilidade, então? Tem então, possibilidade. Não é um caso perdido, né? Não é um caso perdido. Não, que isso. Doutor, a sua clínica, tem site, né, de você? Sim, a gente está na Lucas de Oliveira, a 1085, a sala 205 e 206. Ela fica na parte comercial do Flat Bela Vista. Lugar excelente, tem estacionamento, bonito, fica no Montserrat. Então, se a pessoa também se sente acarinhada, porque a gente tem o bistrô, tem uma piscina, o paciente pode usar os serviços do hotel. Que maravilha! A gente tem como é que eu vou te dizer? É um carinho, né? Se o paciente quiser ficar um dia lá, ele vai ficar hospedado, vai curtir o hotel, vai ver o doutor de manhã, no outro dia de manhã ele vê o doutor e tem alta. Perfeito. Quem é que vai ser? Ainda curte a cidade de Porto Alegre, né? E aquele bairro maravilhoso, Montserrat, né? Sim. Para finalizar, doutor, as mulheres são ainda as maiores clientes desse tipo de reparação, de cuidado facial? Hoje a mulher, ela procura bastante, né? Porque elas são mais conscientes, porque isso não se trata só de beleza, né? Se trata também de saúde da pele. Então, elas querem ficar mais jovens por um período maior. Os homens também procuram. Então, hoje, em média, o homem também procura bastante, está em torno de 35%. Opa. 35, 65. Isso, as mulheres com 65, os homens a 35%. Mas é importante, porque isso, gente, não é só a beleza. É a saúde. É a saúde. E depois tem uma coisa, isso aí é digamos assim, uma reparação facial do tipo que o doutor faz, também aumenta a autoestima da pessoa, né? Nós temos aí, eu sempre conto isso aí, logo que eu nasci, na década que eu nasci, a perspectiva de vida do brasileiro era de 46 anos. Hoje nós temos 76, 80 anos. Quer dizer, as pessoas... Então, tem que se preparar para isso, né? Exatamente, viver nós bem. Nós estamos com 47, né, Silvio? Então... 47, tu já está? Então, 46. Tá ótimo. Já passou um ano, então. Já passou um ano. Já tá de lucro aqui, né? Bom, obrigado, doutor. E o ano que vem, qual é a perspectiva? Então, a perspectiva da gente, a gente está querendo promover cursos, né? Para os profissionais da área, né? Juntamente com uma parceria com outros colegas, né? Com outros cirurgiões. E agregando isso, um benefício para os pacientes. Por exemplo, a gente tem pacientes modelos. Eles vão pagar um pouco menos ou uma quantidade de valor que seria menos, né, para a pessoa poder ter o mesmo resultado, com profissionais que são excelentes, que já trabalham na área, pelo um preço justo. Tá certo. É uma bela oportunidade. Um grande abraço, feliz 2020 para o senhor, para a família. Obrigado. Aqueles guris, que tem um goleiro lá. Né? Tem um goleiro e um centroavante. Não vamos esquecer do Pedro e do Rafael, né? Pedro Scheid e Rafael Scheid. Vou falar o nome. Dr. Carlos nome Biederman, de jogador, né? Dr. Carlos Biederman, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, grande amigo nosso, parceiro aqui do programa, ó, de olho nesses guris aqui. Vamos conversar com o Dr. Marcos aqui. Tem um goleiro, ó, é igual... Qual era o grande goleiro do Grêmio? O Lara. Que lembra o Lara de Uruguaiana? Vai ser o Lara da Diz ele que... Goleiros melhores que do Diz ele Inter. que quer ser o Marcelo Groi. E o outro quer ser o Kaká. Já tá bom. Se ele for o Lara, por exemplo, de Uruguaiana, um grande histórico goleiro do Grêmio, enfim. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado, foi um carinho. Sucesso profissional e familiar em 2020. Muito obrigado igualmente a vocês. Foi um carinho estar aqui. Eu adoro vir aqui no programa. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.